voltar aqui um pouquinho. Qual seja a sua educação? A justiça divina procede de outro modo. As punições correspondem ao grau de adiantamento dos seres aos quais são infligidas. A igualdade do crime não constitui igualdade entre os indivíduos. Dois homens culpados no mesmo grau podem estar separados pelas distâncias das provas que mergulham numa opacidade intelectual dos primeiros círculos iniciadores, ao passo que o outro, tendo-os ultrapassado, possui a lucidez que livra o espírito da perturbação. Não são, então, mais as trevas que castigam, mas a acuidade da luz espiritual. Ela atravessa a inteligência terrestre e fala sentir a angústia de uma praga posta ao vivo. Os seres desencarnados perseguem a representação material do seu crime, sofrem o choque da eletricidade física, sofrem pelos sentidos. Aqueles que, já desmaterializados pelo espírito, sentem uma dor muito superior da que lhes aniquila, com as suas ondas amargas, ao recordar os fatos para não deixar subsistir a ciência das suas causas. O homem pode, pois, apesar da criminalidade de suas ações, possuir um adiantamento interior, ao passo que as paixões o fazem agir como um animal e as suas faculdades aguçadas elevam-no acima da espessa atmosfera das camadas inferiores. A ausência de ponderação do equilíbrio entre o progresso moral e o intelectual produziu as anomalias muito frequentes na época de materialismo e transição. O que seria, o progresso moral e material de fato? A ausência de ponderação do equilíbrio entre o moral e o intelectual produziu anomalias muito frequentes nas épocas de materialismo e transição. A luz que tortura o espírito culpado é, pois bem, o raio espiritual inundado pelas claridades, os refúgios secretos do seu orgulho e descobrindo-se a inutilidade do seu fragmentário. Estão aí os primeiros sintomas, as primeiras angústias da agonia espiritual, que anunciam a separação ou dissolução dos elementos intelectuais materiais que compõem a primitiva dualidade humana e devem desaparecer na grande unidade do ser perfeito. Jean Reynaud. Essas três comunicações, obtidas simultaneamente, completam-se uma pela outra e apresentam o castigo de um novo aspecto eminente, filosófico e racional. É provável que os espíritos, querendo tratar essa questão segundo um exemplo, terão provocado essa finalidade, a comunicação espontânea do espírito culpado. Ao lado deste quadro tomado sobre o fato, eis para estabelecer um paralelo aquele que um pregador, pregando a quaresma em Montreuil-sur-Mer, em 1864, traçou do inferno. O fogo do inferno é milhões de vezes mais intenso que o da terra, e se um dos corpos que lá queimam, sem se consumir, viesse a ser repelido sobre o nosso planeta, ele o empestaria de uma extremidade à outra. O inferno é uma vasta e sombria caverna crivada de pregos pontudos, lâminas de espadas bem afiadas, no qual são precipitadas as almas dos condenados. Ver Revista Espírita, julho de 1864, página 199. Angèle, Nulidade sobre a Terra, Bordeaux, 1862. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angèle. Arrependei-vos de vossas faltas? Não. Então por que viestes a nós? Para experimentar. Não sois, pois, feliz? Não. Sofreis? Não. O que vos falta? A paz. Certos espíritos não consideram sofrimentos senão aqueles que lhes lembrem dores físicas, tudo convindo com um estado moral intolerável. Como pode a paz faltar na vida espiritual? Um lamento do passado. O lamento do passado é um remorso, portanto vos arrependestes? Não. Medo do futuro. Por que temeis o desconhecido? Quereis dizer-me que fizeste da vossa última existência? Isso me ajudará a vos esclarecer. Não. Em qual posição sociais estáveis? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpriste com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Meu marido me entediava, meus filhos também. Como se passou a nossa vida? A me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. Pois quem cuidava da casa? A doméstica.
Não será preciso procurar nessa inutilidade a causa de vossos lamentos e em vossos temores? Talvez tenha razão. Não basta com isso convir. Quereis, para reparar a existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Ela perguntou, como? Ajudando-os a melhorarem pelos vossos conselhos e preces. Eu não sei orar. Falo-emos em conjunto e o aprendereis. Queres isto? Não. Por quê? Fadiga. Instrução do guia do médium. Damos-te instruções, colocando-te sobre os olhos diversos dos graus de sofrimento, de posição, de espíritos condenados à exposição em consequência de suas faltas. Angélia, uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma, não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento de deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas, podem dar o encanto da vida, porque são de todas as idades. Não pode empregar os seus jovens anos senão distrações frívolas. Depois, quando deveres sérios chegam, o mundo fizeram vazio ao redor dela, porque fizeram vazio em seu coração. Sem defeitos sérios, mas sem qualidades, ela faz a infelicidade de seu marido, perdeu o futuro de seus filhos e arruinou seu bem-estar por sua incúria e seu desleixo. Ela lhes deturpou o coração e os sentimentos, tanto pelo próprio exemplo, quanto por tê-los abandonado aos cuidados dos domésticos, que ela não dava nem mesmo o trabalho de escolha. Sua vida foi inútil ao bem e por isso mesmo culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. Compreendei bem, todos, que não basta vos abster das faltas. É necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai e os compreendei, que se vos colocam uma barreira que vos detenha à margem do mau caminho, forçam-vos ao mesmo tempo a retornar para trás para tomar rota oposta, que conduz ao bem. O mal é o oposto ao bem, portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, sem o que sua vida é nula, suas obras são mortas, e Deus nosso Pai não é o Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Isso não quer dizer morte. Posso vos perguntar qual foi a existência anterior à de Angélica? A última devia ser-lhe a consequência. Ela viveu na adolescência beatífica uma inutilidade na vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis tentar a vida de família, mas o espírito tem muito pouco progredido. Ela sempre repeliu a voz íntima que lhe mostrava o perigo. A inclinação era doce e gostava mais de se abandonar que lhe fazer um esforço para deter no início. Hoje ainda, compreende o perigo que há de manter-se nessa neutralidade, mas não sente força para tentar o menor esforço dele se trair. Orai por ela e despertai-a. Forçai seus olhos a abrirem a luz. É um dever, ninguém o negligencie. O homem foi criado para a atividade. A atividade de espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições de vossas existências. Como espírito destinado à paz eterna, como corpo destinado ao serviço do espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Não deixeis nenhum repouso em trégua e lembrai-vos de que a paz ao qual aspirais não será dada senão depois de um trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Entendido. Que legal. Trabalhai sem cessar, cumprir todos os vossos deveres sem exceção, cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé o sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto, do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. São degraus para subir ao céu. Não o quebreis, pois os vossos pés, e contai que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Monod. Um espírito entediado, Bordeaux, 1862. Este espírito se apresenta espontaneamente ao médium reclamando preces. O que vos levou a pedir preces? Estou cansado de perambular sem objetivo.
Há muito tempo estáis nessa posição? 180 anos mais ou menos. Que fizeste sobre a terra? Nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Isso não forma uma categoria. Tudo forma uma categoria entre nós. Cada sensação encontra os seus semelhantes, os seus simpáticos que se reúnem. Porque se não estáveis condenado ao sofrimento, ficaste tão longo tempo sem avançar. Estava condenado ao tédio, que é um sofrimento entre nós. Tudo o que não é alegria é dor. Postes foi esforçado permanecer errante contra a vontade? Essas são as causas muito sutis para a vossa inteligência material. Tentai-me fazer compreendê-las, e isso será um começo de utilidade para vós. Eu não poderia, não entendo o termo de comparação. Uma vida extinta sobre a terra deixa o espírito que não aproveitou, que o fogo deixa o papel que consumiu. Faíscas que lembram as cinzas, ainda compactas entre elas. Quais foram a causa de seu nascimento, ou se queres, da destruição do papel? Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres que sulcam o espírito, até que haja dispersado as cinzas do seu corpo. Só então se reencontra essência etérea e deseja o progresso. Que pode vos ocasionar o tédio que lamentais? Resposta. Consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar ao longo dos anos que passei na terra sua consequência que se fez sentir no mundo. Os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não. Nem sempre podem, porque o tédio paralisa sua vontade, sofrem as consequências de sua existência. Foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontram nenhum concurso entre eles, são abandonados a si mesmos, até que a lassidão do estado neutro fá-los a desejarem mudá-lo. Então a menor vontade que se desperte neles encontra apoio dos bons conselhos para ajudar os seus esforços e perseverar. Podeis me dizer alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Ai de mim, bem pouca coisa. Deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. As vossas existências anteriores nos fizeram avançar? Sim, todas, mas muito fracamente, porque todas foram reflexo umas das outras. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. Esperando que recomeceis uma ou outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim? Chamai-me para isso a constranger-me, prestar-me-eis serviço. 9. Podei-me dizer por que vossa escrita muda com frequência? Porque perguntas muito, isso me fatiga, eu tenho necessidade de ajuda. Eu aprendi outra coisa agora, ó. Quando a gente tem que observar tudo isso, quando a gente recebe as cartas. Podeis me dizer, porque já falou, né? O guia do médium é o trabalho da inteligência que o fatiga e nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso para que possa responder as suas perguntas. É um desocupado no mundo dos espíritos, como foi no mundo terrestre. Nós o conduzimos a ti a tentar tirá-lo da apatia desse tédio, que é um verdadeiro sofrimento mais penoso. Às vezes que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva e do tédio sem fim. São a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuravam nenhuma existência terrestre como distração, e para romper o insuportável, a monotonia de sua existência espiritual também a enxergam com frequência, sem resoluções combinadas para o bem. E por isso que tem que recomeçar até que enfim o progresso real que se faça sentir neles. A rainha Dode, morta na França em 1858. Primeira pergunta para ela. Qual a sensação sentistes em deixando a vida terrestre? Não sabia dizê-lo. Tenho ainda perturbação. Sois feliz? Lamento a vida. Eu não sei. Experimento pungente a dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do sepulcro. Lamentais não ter sido enterrado em vosso país e estar entre os cristãos? Sim, a terra indiana me pesaria menos em meu corpo. Que pensais das honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Foram bem pouca coisa. Eu era rainha e nem todos dobraram os joelhos diante de mim. Deixai-me, não me forceis a falar. Não quero que saibais o que sou agora. Fui rainha, sabei-o bem. Respeitamos a vossa classe e vos pedimos consentir-nos responder para a vossa instrução. Pensais que o vosso filho recobrará um dia nos estados do seu pai? Certamente. O meu sangue reinará. Disso é digno. Dais à reintegração do vosso filho a mesma importância que quando viva? Meu sangue não pode ser confundido na multidão. 4. Não se pôde inscrever no vosso atestado de óbito o vosso lugar de nascimento? Poderias dizê-lo agora? Nasci do mais nobre sangue da Índia. Creio que nasci em Delhi. 5.
Vós que viveste nos esplendores dos luxos, cercadas de honras, que pensais disso agora? Eram-me devidos. A classe que ocupaste sobre a terra dá a outras mais elevadas no mundo que estáis hoje? Eu sou sempre rainha, que se me enviem escravos para servir-me. Eu não sei, parece-me não incomodarem comigo aqui. Todavia sou sempre eu. Pertencieis à religião muçulmana ou à religião hindu? Muçulmana, mas eu era muito grande para me ocupar de Deus. Que diferenças fazei entre a religião que confessáveis e a cristã para a felicidade da humanidade? A religião cristã é absurda. Ela diz que todos somos irmãos. Qual a vossa opinião sobre Maomé? Ele não foi filho do rei. Credes que ele teve uma missão divina? Que importa isso? Qual é a vossa opinião sobre Cristo? O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhares dos homens? Penso que as mulheres são feitas para dominar. Eu era mulher. Algumas vezes invejastes a liberdade que gozam as mulheres na Europa? Não. Que me importava a sua liberdade? Servem-na de joelhos? Nossa. Pessoa arrogante, hein? Será que ela já melhorou depois dessa época desse livro? Essa rainha? Gostaria de saber como é que ela tá. Lembrai-vos de ter outras existências sobre a terra. Antes das que acabais de deixar, eu devo ter sido sempre rainha. Por que viestes tão prontamente ao nosso chamado? Eu não o quis, fui forçada a isso. Pensais, pois, que me dignaria de responder? Que sois vós perto de mim? Quem vos forçou a vir? Não sei. Entretanto, não deve ser maior que eu. Sobre qual forma estás aqui? Sou sempre rainha. Pensas tu, pois, que cessei de sê-lo? Sois pouco respeitosos. Sabei que fala de outro modo das rainhas. Se pudéssemos ver-vos, veríamos como os nossos adornos e as vossas joias? Certamente. Como ocorre que, tendo deixado isso, vosso espírito acha conservada a sua aparência, sobretudo de vossos adornos? Eles não me foram tirados, eu sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideias fazeis de mim. É verdade que jamais me vistes. Que impressão sentis em vos encontrar em nosso meio? Se o pudesse, não estaria aqui. Me tratais com tão pouco respeito. São Luís, deixai-a. Pobre São Luís, deixai-a, a pobre desviada. Tende piedade da sua cegueira e que ela vos sirva de exemplo. Não sabeis o quanto sofre o seu orgulho. Evocando esta grandeza decaída, agora o túmulo que esperávamos resposta de uma profundidade, visto o gênero de educação das mulheres desse país. Mas pensávamos encontrar nesse espírito, se não a filosofia, pelo menos de um sentimento mais verdadeiro da realidade. Longe disso, nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força. Era o orgulho de que nada perdeu nas suas ilusões, que luta contra a sua própria fraqueza e que deve, com efeito, sofrer muito na sua impotência. Schumann, Bordeaux, 1862. Sobre este nome, o espírito se apresentou espontaneamente ao médium habituado a esse gênero de comunicações, porque a sua missão parecia ser a de assistir os espíritos inferiores que lhe conduz o seu guia espiritual no duplo objetivo de sua própria instrução e de seu adiantamento. Quem sois? Este é um homem ou uma mulher? Homem, tão infeliz quanto possível, sofro todos os tormentos do inferno. Se o inferno não existe, como podeis sentir os tormentos? Pergunta inútil. Se disso me dou conta, outros podem ter necessidade de explicação. Com isso, não me inquieto. O egoísmo não está no número de causas do vosso sofrimento? Talvez. Se quereis ser aliviado, começai por repudiar os vossos maus pendores. Não inquietes com isso. Não é teu assunto. Comece por orar por mim como pelos outros. Ver-se-á depois. Se não me ajudais com o vosso arrependimento, a prece será pouco eficaz. Se falas em lugar de orar, tu me avançarás pouco. Desejais, pois, avançar? Talvez, não se sabe. Vejamos a prece que alivia os sofrimentos. É o essencial. Então juntai-vos a mim com a vontade firme de obter alívio. Vá sempre. Depois de uma prece do médium, está satisfeito? Não como gostaria. Um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga. É possível? Quereis retornar? É possível. Aliás, um remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente uma doença antiga. É possível. Quereis retornar? Sim, se me chamardes. O guia do médium.
Minha filha, terás dificuldades com esse espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar aqueles que estão perdidos. Coragem, perseveras e conseguirás. Não há tão culpados que não se possa conduzi-los pela persuasão e pelo exemplo, porque os espíritos mais perversos acabam por se emendar com o tempo. Se não se triunfa logo em seguida conduzi-los aos bons sentimentos, é que com frequência é impossível, mas o trabalho que se toma não está perdido. As ideias que se lançam neles agitam-nos e fá-los refletir apesar deles. São sementes que cedo ou tarde produzirão seus frutos. Não se derruba uma rocha com o primeiro golpe da picareta. O que te digo aí, minha filha, aplica-se também aos encarnados, e os deve compreender porque o espiritismo, mesmo nos crentes firmes, não faz imediatamente homens perfeitos. A crença é o primeiro passo, a fé, em seguida, e a transformação terá seu rumo, mas para muitos seres lhes há necessário virem retemplar no mundo dos espíritos. Entre os endurecidos não há espíritos perversos maus. O número é grande daqueles que, se procurarem fazer o mal, permanecerem atrasados pelo orgulho, indiferença ou apatia. Eles não são por isso menos felizes, porque sofrem tanto mais da sua inércia quanto têm por compreensão as distrações do mundo. A perspectiva do infinito torna sua posição intolerável. Entretanto, não têm força nem vontade de sair dela. São aqueles que na encarnação conduzem existências desocupadas, inúteis para si mesmos e para os outros, e que frequentemente acabam por se suicidarem sem motivos sérios, por desgosto da vida. Esses espíritos, em geral, mais difíceis para se conduzirem ao bem do que aqueles que são francamente maus, porque esses últimos há energias, uma vez esclarecidos, são tão ardentes para o bem quanto foram para o mal. Serão necessárias, sem dúvidas, aos outros muitas existências, mas para progredirem sensivelmente. Pouco a pouco, vencidos pelo tédio, como outros pelo sofrimento, procurarão uma distinção, numa ocupação qualquer que mais tarde tornar-se-á para eles uma necessidade. Capítulo 8. Expiações terrestres. Marcel, a criança do número 4. Num hospício de província, havia uma criança em torno de 8 a 10 anos, num estado difícil de se descrever. Não era ali designado, senão sobre o número 4. Inteiramente contrafeito, seja pela deformidade natural em consequência da doença, suas pernas lhe torciam roçando o pescoço. Sua magreza era tal que a pele se dilacerava sob a saliência dos ossos. Seu corpo não era senão uma ferida e seus sofrimentos atrozes. Pertencia a uma pobre família de israelitas. Esta triste posição durava havia 4 anos. Sua inteligência era notável para sua idade. Sua doçura, paciência e resignação eram edificantes. O médico que assistia, tocado de paixão por esse pobre ser, de alguma forma abandonado, porque não parecia seus parentes viessem vê-lo frequentemente, interessou-se por ele, contentando-se em conversar, encantado por sua razão precoce. Não somente o tratava com bondade, mas quando as suas ocupações o permitiam, viam ler-lhe e admirava com retidão seu julgamento sobre as coisas que pareciam acima da sua idade. Um dia, a criança lhe disse: Doutor, tende, pois, bondade de me dar ainda pílulas como as últimas que me ordenastes. E por que isso, minha criança? Disse o médico. Dei-te a suficiente termo que uma quantidade maior te faça mal. É que vede, replicou a criança, sofro de tal modo que me forço a reprimir-me para não gritar e pedir a Deus conceder-me a força de não alterar os outros doentes que estão do meu lado. Frequentemente tenho dificuldade de me impedir isso. Essas pílulas me adormecem e durante esse tempo pelo menos não perturbo ninguém. Essas palavras bastam para mostrar a elevação da alma que esse corpo disforme encerrava. Onde essa criança aurira semelhantes sentimentos? Isso não poderia ser meio em que ela foi educada. Aliás, na idade em que ela começou a sofrer, não podia ainda compreender nenhum raciocínio. Eram, pois, inatas nele. Mas então, nobres instintos, porque Deus condenava uma vida tão miserável e tão dolorosa, em admitindo que criara essa alma ao mesmo tempo esse corpo, instrumento de tão cruéis sofrimentos? Ou é preciso negar a bondade de Deus, ou é preciso admitir uma causa anterior, quer dizer, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Essa criança morreu e seus últimos pensamentos foram para Deus e para o médico caridoso que teve piedade dela. Daí a algum tempo, esse espírito foi evocado na Sociedade de Paris, onde deu a comunicação seguinte:
Vós chamastes. Vim para fazer com que minha voz se estenda além deste recinto, para garantir a todos os corações que o eco ela fará vibrar e se estenda até na sua solidão. Lembrar-lhes-á que a agonia desta terra repara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é senão casca amarga de um fruto agradável, que dá coragem à resignação. Essa vos diz-lhe-á que sofre o catre, onde geme a miséria, e estão enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não há dor se não possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Dir-lhes-á ainda para escutar os lamentos, se misturando às preces, em compreender-lhes a harmonia piedosa, tão diferente dos acentos culpados e do lamento se misturado às blasfêmias. Um de vossos espíritos, grande apóstolo do espiritismo, consentiu em deixar-me este lugar esta noite. Também devo dizer-vos ao meu turno que se algumas palavras do progresso da vossa doutrina, ele deve ajudar em sua missão aqueles que se encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O espiritismo será o esteio indicador. Terão um exemplo, a vós será então que os lamentos mudados em exclamações do contentamento e em planejamento de alegria, em pranto de alegria. Parece, segundo o que acabais de dizer, que os vossos sofrimentos não eram expiação das faltas anteriores? Eles não eram uma expiação direta, mas estejais seguros que toda dor tem causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável foi belo, grande, rico e adorado. Eu tinha lisonjeadores e cortesãos. Eu era vão e orgulhoso. Outrora fui bem culpado. Reneguei Deus e fiz mal ao meu próximo. Mas eu expiei cruelmente o primeiro no mundo dos espíritos e em seguida sobre a terra. Isso que suportei somente durante alguns anos, nessa última e muito curta existência, sofri durante uma vida inteira até que a extrema velhice. Por meu arrependimento, reentrei em graça diante do Senhor, que se dignou em confiar-me várias missões, cuja última vos é conhecida. Solicitei-lhe para rematar minha própria depuração. Adeus, meus amigos, retornarei alguma vez entre vós. Minha missão é consolar e não destruir. Há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que estarão contentes com a minha vida. Marcel. Instrução do guia do médium. Pobre pequeno sofredor, raquítico, ulceroso e disforme. Quantos gemidos fazia ouvir nesse asilo de miséria e de lágrimas, e malgrado a sua tenridade, como era resignado e com a sua alma já compreendida os objetivos do sofrimento, sentia bem que, além do túmulo, esperava uma recompensa por tantos lamentos abafados, e como orava também por aqueles que não tinham a coragem de suportar seus males, para aqueles que, sobretudo, que lançavam ao céu blasfêmias em lugares de preces. Se a agonia foi longa, a hora da morte não foi terrível. Os membros convulsionados se torciam sem dúvida, e mostravam aos assistentes um corpo deformado se revoltando contra a morte, a lei da carne que quer viver apesar de tudo. Mas um anjo planava acima do leito moribundo, cicatrizando seu coração. Depois esse anjo arrebatou as suas asas brancas e essa alma tão bela que se escapava desse corpo informe, pronunciando essas palavras: Glória vos seja dada, meu Deus. Essa alma subiu para o Todo-Poderoso e feliz ela exclamou: Eis-me, Senhor, que me deste por missão ensinar a sofrer. Suportei dignamente a prova? E agora, o espírito da pobre criança retomou as suas proporções, e ela plana no espaço, indo do fraco ao pequeno, dizendo a todos: esperança e coragem, liberto de toda matéria e de toda mancha, está ali junto de vós a falar-vos, não mais com a sua voz sofredosa e lamentosa, mas com varonil acento. Ele vos disse: aqueles que me viram olharam a criança que não murmurava, auriram a calma para os seus males, e os seus corações se fortaleceram na doce confiança em Deus. Eis o objetivo da minha curta passagem na terra. Santo Agostinho. Sismel Slisgo era uma pobre israelita de Vilna, morto em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigara com uma tigela na mão. Por toda parte na cidade conhecia o seu grito: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Slisgo reunira 90.000 rublos, mas não guardou um centavo para si. Aliviava os doentes, do quais ele mesmo cuidava. Pagava o ensino das pobres crianças. Distribuía aos necessitados os comestíveis que se lhe davam. À noite era consagrada a preparação do tabaco de aspirar que o mendigo vendia para prover as suas próprias necessidades. O que lhe restava pertencia aos pobres.
cismel era só no mundo. No dia do seu enterro, uma grande parte da população da cidade seguiu no seu séquito e as lojas foram fechadas. Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865. Evocação. Muito feliz e enfim chegada à plenitude da minha ambição, que paguei bem cara, estou aqui no vosso meio desde o começo dessa noite. Agradeço-vos por vos ocuparem com o espírito um pobre mendigo que com alegria vai tratar e responder às vossas perguntas. Uma carta divina deu-nos a conhecer as particularidades mais notáveis de vossa existência. Foi pela simpatia que nos inspiram que tivemos o desejo de conversar conosco. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao mundo chamado, e uma vez que consentis em responder, estaremos felizes, por nossa instrução, de conhecer vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero da nossa última existência. Inicialmente, concedei ao meu espírito que compreende a sua verdadeira posição a favor de vos dizer a sua opinião sobre o pensamento que vos chegou ao meu respeito. Reclamo os vossos conselhos se ele for falso. Achai singular que a manifestação pública tomou um mau desenvolvimento para homenagear a memória do homem insignificante que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não digo isso por vós, caro mestre, nem por ti, caro médium, nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros, mas falo pelas pessoas indiferentes à crença. Nada há aí de espantoso. A força de pressão moral que a prática do bem exerce entre a humanidade é tal que, por mais materializada que seja, sempre se inclina. Saúda ao bem, apesar da tendência que tem para o mal. Agora, chego às vossas perguntas de que vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas formuladas simplesmente em vista da instrução geral. Vou, pois, uma vez, para que isso tenha liberdade de dizer-vos com a mais possível brevidade, quais foram as causas que motivaram e determinaram a minha última existência. Há vários séculos, eu vivia como título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. No círculo do meu poder, relativamente estreito, ao lado de vossos estados atuais, era o senhor absoluto do destino dos meus súditos. Eu agia como tirano, digamos a palavra, como carrasco, de um caráter imperioso, violento, avaro e sensual. Vedes aqui qual deveria ser a sorte de um dos pobres que viviam nas minhas leis. Abusava do meu poder para oprimir o fraco, para fazer contribuir toda espécie de ofícios e de trabalhos, de paixões e dores a serviço das minhas próprias paixões. Assim atingi uma renda a produto da mendicância. Ninguém podia mendigar, sem que antecipadamente tomasse minha larga parte de piedade humana e deixasse cair na bolsa da miséria. Mais que isso, a fim de não diminuir o número de mendigos entre os meus súditos, proibi os infelizes de darem aos amigos, aos parentes mais próximos, a fraca parte que restava a esses pobres seres. Em uma palavra, fiz tudo o que é de mais impiedoso contra o sofrimento e a miséria. Perdi, enfim, tormentos, sofrimentos horríveis, o que mais chamais à vida. Minha morte foi modelo de terror para todos aqueles que, como eu, em menor escala, partilhavam da mesma maneira de pensar. Permaneci no estado de espírito errante 3 séculos e meio, quando cabo desse lapso de tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era seguir, obliviar a força de preces, de resignação e de lamentos, a permissão do que fizera suportar. Obtive essa permissão e Deus me deixou direito, por meu livre-arbítrio, de aumentar os meus sofrimentos morais e físicos. Graças ao socorro dos bons espíritos que me assistiam, persisti a minha resolução de praticar o bem, e por isso agradeço-lhes, porque impediram de sucumbir sob a tarefa que tomara. Enfim, cumpri uma existência que resgatou pela sua abnegação e sua caridade, que foi outra fora de cruel de injustiça. Nasci de pais pobres, órfão de boa hora, aprendi a bastar-me a mim mesmo, na idade em que se é ainda considerado como incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeições, e mesmo no começo da minha vida, suportei a brutalidade que exercera sobre os outros. Disse que as somas recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio de meus semelhantes. É um fato exato, e em ênfase como sem orgulho, acrescento que com frequência ao preço de privações relativamente fortes, muito fortes, aumentei bem o que me permitira fazer a caridade pública. Morri com calma, confiante no preço que obtivera a preparação feita por minha última existência, e eu estou compensado além de minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, bem feliz, em poder vos dizer: a quem se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado.
Quereis nos dizer, eu vos peço, em que consistiu vossa expiação no mundo dos espíritos e quanto tempo ela durou desde a vossa morte até o momento em que a vossa sorte foi abrandada pelo efeito do arrependimento e das boas resoluções que tomastes? Dizei-nos também o que provocou em nós a mudança das ideias do espírito? Remeteis-me em memória de lembranças muito dolorosas. Quanto sofri, mas não me queixo e me recordo. Quereis saber qual natureza foi minha expiação? Ele em todo o seu terrível horror. Carrasco, como vos disse, de toda espécie de bom sentimento, permaneci muito tempo, bem muito tempo, ligado pelo meu perispírito ao meu corpo em decomposição. Senti-me-se até a tua completa perfuração, roído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Quando fui desembaraçado dos laços que me prendiam, o instrumento dos meus suplícios, suportei ainda mais cruel. Depois do sofrimento físico veio o sofrimento moral, e esse que de todas as vítimas que torturava. Periodicamente, e por uma força maior que a minha, era conduzida em face das minhas ações culposas. Via física e moralmente todas as dores que me fizeram suportar. Ó, meus amigos, quando é terrível a visão constante daqueles a quem se fez o mal. Disso tendes um fraco exemplo entre vós na confrontação do acusado contra a vítima. Eis abreviadamente que sofri durante 2 séculos e meio até Deus, tocado da minha dor, pelo meu arrependimento, solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que tomasse o caminho da expiação que conheceis. O motivo particular vos levou a escolher a vossa última existência na religião israelita? Não escolhi por mim, mas aceitei segundo o conselho dos meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação a mais em minha vida de exatidão, porque, sobretudo, em certos países, a maioria dos encarnados despreza os israelitas e particularmente os judeus mendigos. Nossa última existência, em que idade começaste a executar as resoluções que tomastes? Como esse pensamento vos chegou? Durante o tempo em que exercíeis assim a caridade com tanta abnegação, tinha uma intuição qualquer da causa que isso vos levava? Nasci de pais pobres, mas inteligentes e ávaros. Jovem, ainda fui privado da afeição e das carícias de minha mãe. Senti-me por sua perda um desgosto tanto mais vivo que meu pai. Dominado pela paixão do ganho, abandonou-me inteiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo mais velhos que eu, não pareciam perceber os meus sofrimentos. Um outro judeu maduro para um pensamento mais egoísta que caridoso, recolheu-me em fazer aprender e trabalhar. O que isso lhe custara, ela largamente compensado pelo meu trabalho. Aliás, excedente muitas vezes as minhas forças. Mais tarde, livrei-me desse jugo e trabalhei para mim. Mas por toda parte, na atividade como no repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos da minha mãe. E à medida que avançava em idade, a sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória e eu me levantava mais esses cuidados do seu amor. Logo permaneci único no meu nome. A morte em alguns meses levou toda a minha família. Foi então que começou a se revelar a maneira pela qual deveria passar o resto da minha existência. Dois dos meus irmãos deixaram órfãos. Emocionado pela lembrança do que havia sofrido, quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude semelhante à minha, e o meu trabalho, não podendo bastar para nos fazer subsistir a todos, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. A Deus não me aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços. Assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Via bem o que lhes faltou, era sua mãe. Resolvi então pedir a caridade para viúvas infelizes, que não podendo bastar a ela e aos seus filhos, impunham-se privações que conduziam ao túmulo, deixando pobres órfãos que permaneciam assim abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportava. Tinha 30 anos, quando, cheio de força e saúde, se me viu mendigar pela viúva e o órfão. Os começos foram penosos e eu suportei mais que uma palavra humilhante, mas que quando se viu, eu distribuía realmente tudo que eu recebi em nome dos pobres. Quando me viu a isso, juntar ainda o excesso do meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que não era sem encanto para mim. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei a tarefa que me impusera. Nunca, não mais, uma advertência da consciência veio fazer-me supor um motivo anterior à minha existência. Fosse um móvel da minha maneira de agir. Somente um dia antes de começar a estender a mão, ouvi essas palavras: não façais aos outros o que não querer que vos faça. Permaneci atingido pela moralidade geral contida nessas poucas palavras, que bem frequentemente surpreendia-me a acrescentar-lhes essa. Mas fazei-lhes ao contrário, que quereis que fosseis feito. Com a lembrança de minha mãe, dos meus sentimentos a me ajudarem, continuarei a caminhar numa carreira que minha consciência me dizia boa. Continuei.
Vou terminar essa longa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito. Sabendo que o mal conduz senão ao mal, farei de novo, como fiz o bem para recolher a felicidade. Smells Slisgo. Julienne Meyer, a mendiga. Numa comuna de Lavillette, perto de Nozay, Loire Inferior, havia uma pobre mulher chamada Julienne Meyer, velha enferma, que vivia da caridade pública. Um dia, ela caiu numa lagoa, de onde foi tirada por um habitante do lugar, o Sr. A., que lhe dava habitualmente socorro. Transportada para o seu domicílio, ela morreu pouco tempo depois em consequência do acidente. A opinião geral foi de que ela quisera se suicidar. No mesmo dia se deu o decesso àquele que salvara, que é espírita e médium, sentiu sobre toda a sua pessoa e como roçar de alguém que estivesse junto dele. Sem todavia se explicar a causa disso, quando soube da morte de Julienne Meyer, o pensamento que lhe veio foi de talvez seu espírito viesse visitá-lo. Segundo o conselho de um de seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem dera conta de que se passara, fez a evocação dessa mulher, com o objetivo de ser-lhe útil, mas que preliminarmente pediu conselho aos seus 2 guias protetores, dos quais recebeu a resposta seguinte: podes fazê-lo, e isto lhe dará prazer, embora o serviço que te propões a prestar lhe seja inútil, e que ela está feliz e toda devotada com todos aqueles que se compadeceram. És um dos seus bons amigos. Ela não te deixa mais e conversa contigo frequentemente com o teu desconhecimento. Cedo ou tarde, os serviços prestados serão recompensados. Se não for pelo beneficiado, será por aqueles que se interessem por ele, antes de sua morte como depois. Quando o espírito não teve tempo de se reconhecer, são outros espíritos simpáticos que testemunham em seu nome todo o seu reconhecimento. Eis o que te explicas o que sentistes no dia de seu decesso. Agora, ela é quem te ajuda no bem de que queres fazer. Lembra-te do que Jesus disse: aquele que for rebaixado será elevado. Terás medida do serviço que ela poderá te prestar, se todavia não lhe pedires assistência, senão para útil ao teu próximo. Evocação. Boa Julienne Meyer, sois feliz, era tudo o que queria saber. Isso não impedirá de pensar frequentemente em vós e de nunca vos esquecer das minhas preces. Resposta. Tenha confiança em Deus. Inspira aos teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não te ocupes nunca com a recompensa de que isso advirá, e será ela além do que esperas. Deus sabe sempre recompensar quem merece, aquele que se devota ao alívio dos seus semelhantes e coloca em suas ações um desinteresse completo. Sem isso, tudo não é senão ilusão de quimera. Antes de tudo, é preciso a fé, de outro modo nada. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado com os resultados que obterás. Os 2 doentes que curaste disso são a prova. Nas circunstâncias em que estavam, com simples remédios, teria fracassado. Quando pedis a Deus para permitir aos bons espíritos derramarem sobre a ti os teus fluidos benfazejos, se esse pedido não te faz sentir o estremecimento involuntário, é que a tua prece não está bastante fervorosa para ser escutada, não está nas condições que te assinala. Foi o que sentiste quando disseste do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade sem limite, atendei a minha prece e permiti aos bons espíritos me assistirem na cura de... Tende piedade dele, meu Deus, e resistiu-lhe a saúde. Sem vós eu nada posso, que a vossa vontade seja feita. Fizeste bem em não desdenhar dos humildes. A voz, aquele que sofreu e suportou com resignação as misérias do mundo, é sempre escutada. Vou ter que voltar, que eu dei uma perdida. Tá. Fizeste bem não desdenhar. Vou voltar um pouco. Fizeste bem não te desdenhar dos humildes. A voz que aquele sofreu e suportou com resignação as misérias desse mundo é sempre escutada. E como vês, o serviço prestado sempre recebe sua recompensa. Agora, uma palavra sobre mim, e isso te confirmará o que disse acima.
O Espiritismo te explica a minha linguagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar nos detalhes a esse respeito. Creio também inútil te dar a parte da minha existência precedente. A posição que me conheceste sobre a terra deve fazer compreender e apreciar as minhas outras existências, que nem sempre foram sem censuras. Voltada a uma vida de miséria, fraca e não podendo trabalhar, mendiguei toda a minha vida. Eu nada entesourei. Sobre os meus velhos dias, as minhas economias se limitavam a centenas de francos que preservava quando as minhas pernas não pudessem mais me carregar. Deus julgou a minha prova e a minha expiação suficientes, e lhes pôs um termo, livrando sem sofrimentos da vida terrestre, porque não me suicidei, como acreditou de início. Morri subitamente para a borda da lagoa, no momento em que dirigia uma última prece a Deus. A inclinação do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri. Estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida que minhas forças e os meus meios e evitei a fazer o mal ao próximo. Hoje, disso recebo a recompensa e rendo, graças a Deus, o nosso divino Senhor que abranda a amargura das provas e nos fazendo esquecer durante a vida as nossas antigas existências e põe sobre o nosso caminho as almas caridosas para nos ajudarem a suportar o fardo das nossas faltas passadas. Preserva também tu, e como eu, por isso serás recompensado. Agradeço por tuas preces e pelo teu serviço que me prestaste. Não esquecerei nunca. Um dia nos veremos e muitas coisas serão explicadas. No momento isso seria supérfluo. Fica sabendo somente que te sou toda devotada e estarei sempre perto de ti quando tiveres a necessidade de mim para aliviar aquele que sofre. A pobre velha Julienne Mary. O espírito de Julienne Mary, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 10 de junho de 1864, ditou a seguinte comunicação: Obrigada por consentirdes admitir-me em vosso meio, caro presidente. Sentistes bens que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como a posição social. Se retornarei para sofrer essa prova da pobreza, foi-me para punir-me de um orgulho que vão me fazer repelir o que era pobre e miserável. Então, sofri essa lei justa do talião que me tornou mais horrível mendiga desse país. E como para provar-me a bondade de Deus, eu não era repelida de todos. Eram todo o meu medo. Também suportei a minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor de onde não deveria mais retornar sobre essa terra de exílio e calamidade. Que felicidade! O dia em que nossa alma jovem ainda pode reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque também eu amei e fui feliz por ter reencontrado aqueles que me procederam. Obrigada a esse senhor, ao que me abriu a porta do reconhecimento. Sem a sua mediunidade não poderia agradecer-lhe. Prova que a minha alma não esquece a felicidade e a influência do seu coração. Recomendar-lhe a propagar a sua divina crença. Ele está chamando a conduzir almas desviadas, que se persuada bem do meu apoio. Sim, posso restituir-lhe em cêntuplo o que me fez instruindo o caminho que seguis. Agradecei ao Senhor por ter permitido que os Espíritos possam vos dar instruções para encorajar pobres nas suas penas e deter o rico em seu orgulho. Sabei compreender a vergonha que há em repelir o infeliz, que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitar que venham, como eu, espiar nossas faltas por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazerem de vós o resto da sociedade. Julienne Mary. Tendo essa comunicação sido transmitida ao Sr. A, por sua vez, ele obteve ao que se segue o que é a sua confirmação. Uma vez que consentires ajudar-me com os vossos conselhos, a fim de fazer progredir no caminho da nossa divina doutrina, querei vos comunicar comigo e farei todos os esforços para aproveitar os vossos ensinamentos. Resposta. Lembra-te da recomendação que vou fazer-te. Nunca te afastes dela. Se sempre caridoso na medida dos teus meios. Compreende bastante a caridade, tal como deve ser praticada em todas as posições da vida terrestre. Não tenho, pois, a necessidade de vir te dar um ensinamento a este respeito. Tu me serás o teu melhor juiz, seguindo, todavia, a voz da consciência, que nunca te enganará quando a escutares sinceramente. Não te enganes sobre as missões que tens a cumprir. Pequenos e grandes têm a sua alma, e a minha foi penosa, mas eu merecia semelhante punição por minhas existências precedentes. Como vim confessá-lo ao bom presidente da sociedade, mãe de Paris, ao qual vos juntareis todos um dia. Esse dia está não está tão longe quanto pensas. O espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo que se faz para entravá-lo. Caminhais, pois todos sem medo, servidores adeptos da doutrina,
e vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que se dirá de vós? Colocai-vos acima de uma crítica irrisória, ao qual recairá sobre os adversários do espiritismo. Os orgulhosos, eles se creem fortes e pensam vos abater facilmente. Vós, meus bons amigos, permanecei tranquilos, e não tem mais em vão perder com eles. São mais fáceis de se vencer do que não o credes. Muito dentre eles não tem medo e temem a verdade que não venha. Enfim, ofuscar-lhes os seus olhos. Esperai, e a seu tempo eles virão ajudar no coreamento do edifício. Juliane Mary. Esse fato está cheio de ensinamentos para quem quer meditar nas palavras desse espírito, em suas 3 comunicações. Todos os grandes princípios do espiritismo aí se encontram reunidos. Desde a primeira, o espiritismo mostra sua superioridade por sua linguagem. Semelhante a uma fada benfazeja, essa mulher resplandece hoje e, como metaforzeada, vem proteger aquele que não recusou sobre os andrajos da miséria. É uma aplicação dessas máximas do Evangelho. Os grandes serão rebaixados, e os pequenos serão elevados. Felizes os humildes, felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezei os pequenos, porque aquele que é pequeno nesse mundo, talvez seja maior do que credes. Max, o mendigo. Numa cidade de Baviera, morou por volta de 1850 um velho quase centenário, conhecido sob o nome de Pai Max. Ninguém conhecia direito a sua origem, porque ele não tinha família. Há quase meio século acabrunhado por enfermidades que o punham fora do estado de ganhar sua vida pelo trabalho, não tinha outros recursos que a caridade pública, que dissimulava vendendo nas fazendas e nos castelos, almanaques e pequenos objetos. Foi-lhe dada a alcunha de Conde Max, e as crianças não o chamavam nunca de Senhor Conde, senão de Senhor Conde, do que ele sorria sem melindrar-se. Por que esse título? Ninguém poderia dizê-lo. Passou a ser hábito. Talvez fosse por causa da sua fisionomia e das suas maneiras, cuja distinção contrastava com dos andrajos. Vários anos depois da sua morte, apareceu em sonho na filha do proprietário de um dos castelos, onde recebia a hospitalidade na estrebaria, porque não havia domicílio para ele. E disse-lhe: obrigado a vós por ter deslembrado do pobre. Max, em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou, uma alma caridosa que vos interessastes pelo infeliz mendigo. Vou satisfazer-vos. Isso será para todos uma grande instrução. Ele fez, então, o relato seguinte aproximadamente nesses termos. Há 1 século e meio, mais ou menos, eu era um rico e poderoso senhor deste país, mas vão, orgulhoso e enfatuado pela minha nobreza. A minha imensa fortuna nunca serviu, senão aos meus prazeres, e isso apenas ela bastava, porque eu era jogador, libertino e passava a minha vida nas orgias. Meus vassalos, que acreditava criados para meu uso, como animais da fazenda, eram pressionados e maltratados para proverem as minhas progralidades. Permanecia surdo aos seus lamentos e aos de todos os infelizes, e, segundo eu, deveriam se sentir muito honrados por servirem os meus caprichos. Morri com uma idade um pouco avançada e esgotados pelos excessos, mas sem que provasse nenhuma felicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de modo que eu era aos olhos de todos um dos felizes do mundo. A minha posição valeu-me por suntuosos funerais. Os boêmios lamentavam em mim o faustoso Senhor, mas nenhuma lágrima foi vertida sobre a minha tumba, nenhuma prece do coração foi dirigida a Deus por mim, e a minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles dos quais aumentara a miséria. Ai, quanto é terrível a maldição dos infelizes que se fez! Ela não cessou de retinir todos os meus ouvidos durante os longos anos que me pareceram uma eternidade, e na morte de cada uma das vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico que se erguia diante de mim e me perseguia sem descanso, sem que pudesse encontrar um canto escuro para subtrair minha visão. Nenhum olhar amigo, meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Quanto teria pago caro por um instante de repouso e um copo de água para estancar a sede ardente que me devorava? Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que semeei, as mãos cheias, mas sobre a terra não produzir uma única bênção, nem uma só, entendeis, minha filha? Enfim, oprimido pela fadiga e esgotado por um viajador desfaldado, que não vê o fim do seu caminho, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando, pois, terminará essa horrível situação? Então, uma voz, a primeira que ouvia desde que deixara a terra, disse-me:
quando tu quiseres. Que é necessário fazer, grande Deus? Repliquei eu. Dizei-me, subterei a tudo. É necessário o arrependimento de humilhar-te diante daqueles que humilhastes, pedir-lhe que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Eu me humilhei, pedi aos meus vassalos, meus servidores que estavam ali diante de mim, cujos rostos de mais em mais benevolentes acabaram por desaparecer. Isso foi então para mim como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero e eu agradeci a Deus com tantas forças da minha alma. Com todas as forças da minha alma. A voz me disse em seguida: Príncipe, e eu respondi: Não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso que humilha os soberbos. Perdoar-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim servidor de meus servidores, se tal é a vossa vontade. Alguns anos mais tarde, nasci de novo, mas dessa vez uma família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando eu ainda era criança. Eu permaneci só no mundo e sem apoio. Ganhei a minha vida como pude, ora como operário, ora como empregado na fazenda, mas sempre honestamente, porque eu acreditava em Deus dessa vez. Com a idade de 40 anos, uma doença tornou-me paralítico todos os meus membros e me foi necessário mendigar durante mais de 50 anos sobre essas mesmas terras das quais fora o Senhor absoluto. Receber um pedaço de pão nas terras das quais o fora o Senhor absoluto. Receber um pedaço de pão nas fazendas que possuíra, onde por uma amarga zombaria um abrigo na estrebaria do castelo, que fora o meu. No meu sonho, agradava-me percorrer este mesmo castelo onde fora déspota. Quantas vezes em meus sonhos resolvi ali no meio da minha antiga fortuna. Essas visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de desgostos. Mas nunca uma queixa escapou da minha boca. E quando aprouve Deus chegar-me para ele, eu o bendisse por ter me dado coragem de suportar sem murmúrio essa longa e penosa prova, da qual recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos bendigo por teres orado por mim. Recomendamos este fato àqueles que pretendem que os homens não teriam mais freio se não tivessem mais diante deles o espantalho nas penas eternas, e perguntamos a perspectiva de um castigo com aquele que é do Pai Max, menos feita para deter o caminho do mal que aquela tortura sem fim no qual não se crê mais. História de um doméstico. Numa família de alta classe, havia um doméstico muito jovem, cuja figura inteligente e fina tocou-me pelo ar muito jovem de distinção. Nada em suas maneiras exalava-se a baixeza. A sua solicitude para o serviço dos seus senhores nada tinha dessa obsequidade servil própria das pessoas de condição. No ano seguinte, retornando essa família ali, não vimos mais os jovens e perguntamos se fora despedido. Não foi-nos respondido, foi passar alguns dias em sua terra e ali morreu. Lamentamos muito porque era uma excelente pessoa e tinha sentimentos verdadeiramente acima da sua posição. Éramos muito ligados e deu-nos provas dos maiores autodevotamento. Mais tarde, veio-vos o pensamento de evocar esse jovem, e eis que nos disse: na minha penúltima encarnação era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinada pelas prodigalidades do meu pai. Fiquei órfão, muito jovem e sem recursos. Um amigo do meu pai recolheu-me, educou-me como seu filho e fez-me dar uma bela educação, da qual tirei um excesso de vaidade. Esse amigo é hoje o Senhor G, ao serviço do qual me vistes. Eu quis, na minha última existência, espiar o meu orgulho nascendo uma condição servil, e eu encontrei aí a ocasião de provar o meu devotamento e o meu benfeitor. Salvei-lhe mesmo a vida, sem que nunca soubesse disso. Era, ao mesmo tempo, uma prova da qual saí com a vantagem, uma vez que tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato de uma companhia quase sempre viciosa. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro, e disso agradeço a Deus, porque estou recompensado pela felicidade que gozo. Em quais circunstâncias salvastes a vida do Senhor de G? Num passeio a cavalo em que eu o seguia e só percebi uma grossa árvore que caía ao seu lado e que ele não via. Chamei-o com um grito terrível e ele se voltou vivamente. Durante esse tempo, a árvore caiu aos seus pés e o movimento que eu provoquei, ele teria sido esmagado. O senhor de G, a quem foi reportado, lembrou-se perfeitamente dele. Por que morreste tão jovem? Deus julgara minha prova suficiente. Como que aproveitastes essa prova, uma vez que não tinhas a lembrança da causa que a motivara? Na minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho, que fui bastante feliz em poder dominar, o que fez com que a minha prova fosse aproveitável. Sem isso, estaria ainda por recomeçar. Meu espírito lembrava-se, em meus momentos de liberdade, ficava-me a isso, ao despertar, um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem más.
Tive mais mérito em lutar assim do que se me lembrasse claramente do passado. A lembrança da minha antiga posição teria exaltado meu orgulho e me perturbaria, ao passo que não tive que combater senão os arrastamentos da minha nova posição. Percebestes uma brilhante educação. Para que isto vos serviu em vossa última existência? Uma vez que não lembrais dos conhecimentos que adquiristes? Estes conhecimentos seriam inúteis, um contrassenso, mesmo que minha nova posição permanecessem latentes, e hoje reencontro. Todavia, não me foram inúteis, porque desenvolveram a minha inteligência. Instintivamente, eu tinha o gosto das coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob os olhos, sem educação. Sem essa educação, não seria senão criado. Os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação têm por causa relações anteriores? Não duvideis disso, pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores algumas vezes são membros da mesma família, ou como eu, gratos, que pagam uma dívida de reconhecimento e que seu devotamento ajuda a avançar. Não sabeis todos os efeitos de simpatia ou antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe as relações que se perpetuam com frequência no século em século. Por que esses exemplos de devotamento de servidores são hoje tão raros? É necessário disso acusar o espírito de egoísmo e de orgulho de vosso século, desenvolvido pela incredulidade das ideias materialistas. A fé verdadeira vai pela cupidez e pelo desejo do ganho, e com ela os devotamentos. O espiritismo conduzido dos homens ao sentimento da verdade fará nascer as virtudes esquecidas. Nada pode, melhor que esse exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o senhor de G lembrasse que fora o seu jovem empregado, ficaria muito embaraçado, e ele não o teria mesmo considerado nessa condição. Entrevaria assim a nossa prova de que foi proveitosa a ambos. Antônio B., enterrado vivo. A pena de Talião. Sr. Antônio B., escritor do mérito estimado por concidadãos, tendo cumprido com distinção e integridade funções públicas em Lombardia, caiu por 1850 em consequência de um ataque de apoplexia, no estado de morte aparente que se tomou felizmente, isso ocorre algumas vezes pela morte real. O erro era tanto mais fácil quando se acreditou perceber no corpo sinais de decomposição. 15 dias depois do sepultamento, uma circunstância fortuita determinou a família impedir a sua informação. Tratava-se de um medalhão esquecido por descuido no caixão, mas o espanto desses assistentes foi grande quando na abertura reconheceu-se que o corpo mudara de posição, que estava revirado e, coisa horrível, uma das mãos estava em parte comida pelo defunto. Manifestara-se, então, que o infeliz Antônio B. havia sido enterrado vivo e fora sucumbido sobre a opressão e o desespero da fome. O senhor Antônio B., evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido dos seus parentes, deu as seguintes explicações. Que quereis de mim? Um de vossos parentes pediu-vos para as vezes evocar. Fazemo-lo com prazer, e ficaremos felizes se quiserdes responder-nos. Sim, quero muito responder-vos. Lembrai-vos das circunstâncias da vossa morte? Ah, certamente eu as lembro. Por que despertar essa lembrança de castigo? É certo que fosse enterrado vivo por engano? Isso deveria ser assim porque a morte aparente teve todas as características de uma morte real. Estava quase exsangue. Não deve impugnar a ninguém um fato previsto desde antes do meu nascimento. Se estas perguntas não são de natureza a vos causar pena, é necessário cessá-las? Não. Continuai. Gostaria-vos de saber feliz porque deixastes a reputação do homem honesto. Eu vos agradeço muito. Sei que orais por mim. Vou tratar de responder, mas se fracassar, um de vossos guias me suprirá. Podeis descrever as sensações que experimentastes nesse momento horrível? Oh, que prova dolorosa! Sentir-se fechado entre quatro tábuas, de maneira a não poder movimentar nem mexer-se, não poder chamar, a voz não ressoando, mais nenhum privado de ar. Que tortura a um fim infeliz que se esforça vão para aspirar uma atmosfera insuficiente e desprovida que se esforça em vão para aspirar uma atmosfera insuficiente e desprovida da parte respirável. Ai de mim, era como condenada a aguelar um forno, salvo o calor. Não desejo a ninguém semelhantes torturas. Não desejo a ninguém um fim como o meu. Ai de mim, cruel punição de uma cruel e feroz existência. Não me pergunteis em que pensava, mas me orgulhava no passado e entrevia vagamente o futuro. Dissestes, cruel punição de uma feroz existência, mas a vossa reputação até que dia intacta não faria supor nada semelhante. Podeis explicar-nos isso? Que é a duração da existência na eternidade? Certamente tratei de agir na minha última encarnação, mas nesse fim fora aceito por mim antes de reentrar na humanidade.
Por que me interrogar sobre esse passado doloroso que só eu conhecia, assim como os Espíritos Ministros de Todo-Poderoso? Sabei, pois, uma vez, que é necessário vou-los dizer, que numa existência anterior eu mudara uma mulher a minha, toda viva, numa pequena adega. Foi a pena de talião que deveria aplicar-me, dente por dente, olho por olho. Nós vos agradecemos por consentirdes em responder as nossas perguntas e pedimos a Deus vos perdoar o passado em favor do mérito de uma última existência. Eu retornarei mais tarde, de resto o espírito de Erasto quererá contemplar. Instruções do Guia do Médium. O que deveis retirar deste ensinamento é que todas as vossas existências se ligam, e nenhuma é independente das outras. Os cuidados, a confusão, como as grandes dores que ferem os homens, são sempre consequências de uma vida anterior criminosa, ou mal empregada. Entretanto, devo vos dizer a fins semelhantes de Antônio B., são raros esse homem cuja existência foi isenta de censuras. Terminou desse modo porque solicitara ele mesmo a morte semelhante a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e atingir mais rapidamente as esferas elevadas. Com efeito, depois de um período de perturbação e sofrimento moral para expiar ainda o seu crime apavorante, ser-lhe perdoado deste, e ele se levará para um mundo melhor, onde se reencontrará a sua vítima, que espero que perdoa há muito tempo. Sabei, pois, aproveitar desse exemplo cruel para suportar com paciência, ó meus caros espíritas, os sofrimentos corpóreos, os sofrimentos morais e todas as pequenas misérias da vida. Que proveito pode tirar a humanidade de seus semelhantes punições? Os castigos não são feitos para desenvolver a humanidade, mas para castigar o indivíduo culpado. Com efeito, a humanidade não tem nenhum interesse em ver os seus sofrerem. Aqui a punição foi apropriada à falta. Por que os loucos? Por que os cretinos? Por que as pessoas paralíticas? Por que aqueles que morrem no fogo? Por que aqueles que vivem anos das torturas de uma longa agonia, não podendo nem viver nem morrer? Crede-me respeitar a vontade soberana e não procureis sondar a razão dos decretos providenciais. Sabei-o, Deus é justo e faz o bem que faz. Erasto. Não há neste fato um grande e terrível ensinamento? Assim a justiça de Deus atinge sempre o culpado, e por ser algumas vezes tardia, não segue menos o seu curso. Não é eminentemente moral saber que se os grandes culpados terminam sua existência pacificamente e frequentemente na abundância dos bens terrestres, a hora da expiação soará cedo ou tarde? Penas da nossa natureza compreendem não somente porque estão os nossos olhos, mas porque são lógicas, e nelas se acreditou porque a razão as admite. Uma existência honrada, pois não isenta das provas da vida, porque foram escolhidas ou aceitas como complemento de expiação, é o pagamento de uma dívida que se quita antes de receber o preço do progresso cumprido. Se se considera quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e mais esclarecidas, os autos de barbárie nos revoltam tanto hoje, quanto mortes eram competidas nessa época, quando se jogava a vida de seu semelhante, quando o poderoso sem escrúpulo esmagava o fraco. Compreender-se-á quantos entre os homens dos nossos dias devem haver deles que têm seu passado a lavar, mas não mais admirará o número de pessoas que morrem de vítimas de acidentes isolados ou catástrofes gerais. O despotismo, o fanatismo, a ignorância e os preconceitos da Idade Média e dos séculos que lhe seguiam legaram às gerações futuras uma dívida imensa, mas que não foi ainda liquidada. Muitas felicidades nos parecem merecidas, senão porque vemos apenas o momento atual. Sr. Létio, fabricante perto de Paris, morreu em abril de 1864, de um modo horrível. Uma caldeira de verniz em ebulição, tendo pegado fogo que se derramou sobre ele, foi numa piscadela de óleos, coberto por uma matéria incendiada, e compreendeu em seguida que estava perdido. Teve a coragem de ir para o seu domicílio, distante mais de 200 metros. Quando se pôde dar-lhe os primeiros socorros, as carnes estavam queimadas e caíam aos pedaços. Os ossos de uma parte do corpo e da face estavam à vista. Ele viveu 12 horas nos mais horríveis sofrimentos, conservando, apesar disso, a sua presença de espírito até o último momento e pondo ordem nos seus assuntos com uma perfeita lucidez. Durante essa cruel agonia, não se fez ouvir um pranto nem murmúrio, e morreu orando a Deus. Era um homem muito honrado, de um caráter doce e benevolente, amado e estimado por todos aqueles que conheceram. Tinha abraçado as ideias espíritas com entusiasmo, mas não com bastante reflexão, e foi por essa razão, sendo um pouco médium ele mesmo, um joguete de numerosas mitificações, que entretanto não abalaram sua fé.
Sua confiança naquilo que diziam os espíritos eram elevadas, certas circunstâncias até ingenuidade. Evocado na Sociedade de Paris, 29 de abril de 1864, poucos dias depois da sua morte, sobre o império terrível na cena da qual foi vítima, deu a comunicação seguinte: uma tristeza profunda me oprime. Horrorizado ainda da minha morte trágica, creio-me sobre o ferro de um carrasco. Quanto mais, pois, sofri. Oh, quanto sofri! Estou todo tremente. Parece-me que ainda sinto o odor fétido que as minhas carnes queimadas lançavam ao meu redor. Agonia de 12 horas, quanto provastes, ó espírito culpado. Sofreu sem murmurar. Também Deus vai lhe dar o perdão. Oh, minha bem-amada, não chore mais sobre mim. Minhas dores vão se acalmar. Eu não sofro realmente, mas a lembrança equivale à realidade. Meu conhecimento de espírito ajuda-me muito. Sei agora que sem essa doce crença teria permanecido no delírio em que fui jogado pela minha morte horrível. Mas tinha um consolador que não me deixou desde meu último suspiro. Falava ainda o que via já perto de mim. Parecia que era um reflexo das minhas dores, que dava vertigem mostrando-me fantasmas. Não, era o meu anjo protetor que, silencioso e mudo, consolava-me pelo coração. Desde que eu disse adeus à terra, ele me disse: vem, meu filho, e revê o dia. Respirei mais livremente, querendo sair do meu sonho pavoroso. Eu falava de minha bem-amada esposa e da corajosa criança que em mim devotou. Todos estão sobre a terra, ó meu filho, estás entre nós. Procurei a minha casa, o anjo nela me deixou entrar. Acompanhando-me, vi tudo em lágrimas. Tudo era triste, tudo em luto nessa pacífica paisagem de outrora. Não pude sustentar por muito tempo a visão desse doloroso espetáculo. Não emocionado, disse o meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, disse o anjo, e procuremos o repouso. Depois, sofri menos. Se não visse a minha esposa inconsolável e meus amigos tristes, seria quase feliz. Meu bom guia, meu querido anjo, consentiu-me porque eu tive uma morte tão dolorosa. E para ver o vosso ensinamento, meus filhos, eu vou fazermos uma confissão. Há 2 séculos fiz estender sobre uma fogueira uma jovem inocente, como se é na sua idade, pois tinha de 12 a 14 anos mais ou menos. De que se a acusava? Ai de mim, de ser a cúmplice de uma ameaça contra a política sacerdotal. Eu era italiano e juiz inquisidor. Os carrascos não ousaram tocar o corpo da criança. Eu mesmo fui o juiz e o carrasco. Ó justiça de Deus, tu és grande. A ela me submeti. Tanto prometera de não vacilar no dia do combate, que tive a força de manter a palavra. Eu não murmurei, e me perdoastes, ó meu Deus. Quanto, pois, a lembrança de minha pobre inocente vítima se apagará da minha memória? Aí está o que me faz sofrer. É necessário também que ela me perdoe. Ó vós, filho da nova doutrina, dizei por vezes, não nos lembramos do que fizemos precedentemente, por isso não podemos evitar os males aos quais nos expomos com o esquecimento do passado. Ó, meus irmãos, bendizei a Deus, se vos deixastes a lembrança que não haveria para vós nenhum momento de repouso na terra, sem cessar perseguidos pelo remorso e pela vergonha, poderíeis ter um único instante de paz? O esquecimento é um benefício, a lembrança aqui é uma tortura. Ainda alguns dias, e por recompensa da paciência com a qual suportei minhas dores, Deus vai me dar o esquecimento da minha fala. Eis a promessa de que me vem ser feita pelo meu bom anjo. O caráter do Senhor Létio na sua última existência prova o quanto o seu espírito melhorou. Sua conduta foi o resultado do seu arrependimento e das resoluções que tomou. Não, isso não bastava. Era necessário selar as suas resoluções por uma grande expiação. Era necessário lhe suportar como o homem que o fizera os outros suportarem. A resignação nessa terrível circunstância era para ele a maior prova. Felizmente para ele, não faliu. O conhecimento do espiritismo, sem dúvida, muito contribuiu para sustentar a sua coragem pela fé sincera que lhe dera no futuro. Muito sabia que as dores são provas de expiações, e ela se submeteu sem murmurar, dizendo: Deus é justo, sem dúvida eu mereci. Um sábio ambicioso. A senhora B. de Bordeaux não sentiu as pungentes angústias da miséria, mas foi por toda a sua vida mártir de dores físicas pelas inumeráveis enfermidades pelas quais foi atingida durante 70 anos. Desde a idade de 5 meses, e que quase a cada ano que colocava a porta do túmulo, 3 vezes foi envenenada pelas suas experiências que a existência e certeza fez nela. Seu temperamento, arruinado pelos remédios, tanto quanto pelas doenças, deixou-a até o fim dos dias, vítima de intoleráveis sofrimentos que nada poderia acalmá-la. Sua filha espírita cristã e médium pedia a Deus em suas preces que se lembrasse as suas cruéis provas, mas seu guia espiritual disse-lhe que pedisse simplesmente para ela a força de suportar com paciência e com resignação, e ditou-lhe as instruções seguintes:
Tudo tem a sua razão de ser na existência humana. Não há um sofrimento que causastes que não encontre um eco nos sofrimentos que suportais. Não há um de vossos excessos que não encontre um contrapeso nas vossas privações. Não há uma lágrima que caça nos vossos olhos de ter uma falta para lavar, um crime algumas vezes. Suportar, pois, com paciência e resignação as vossas dores físicas e morais, pois cruéis que vos pareçam, e pensai do labrador cuja fadiga cansa os seus membros, mas que continua sua obra sem deter-se, porque tem sempre diante dele as espigas douradas que serão os frutos da sua perseverança. Tal é a sorte do infeliz que sofre a vossa terra, e a aspiração da felicidade que deve ser o fruto da sua paciência. Torna-o forte contra as dores passageiras da humanidade. Assim ocorre que a tua mãe, cada dor que ela aceita como uma expiação, é uma mancha. Assim ocorre com a tua mãe. Cada dor que ela aceita como uma expiação é uma mancha apagada do seu passado. E quanto mais cedo todas as manchas forem apagadas, mais cedo será feliz. Só a falta de resignação torna o sofrimento estéril, porque então as provas estão a recomeçar. Ter coragem e resignação pois, o mais útil para ela. O que é necessário é pedir a Deus e os bons espíritos conceder-lhe. Tua mãe foi outrora um bom médico, frequentando uma classe onde nada custa para assegurar o bem-estar e onde foi acumulado os dons e honras. Ambicioso de glórias e riquezas, querendo atingir o apogeu da ciência, não tendo em vista aliviar os seus irmãos, porque não eram filântropo, mas em vista de aumentar a sua reputação e, por consequência, a sua clientela. Nada lhe custou para conduzir o bom fim dos estudos. A mãe era martirizada com seu leito de sofrimento, porque ele previa um estudo nas convulsões que provocava. A criança era submetida a experiências que deveriam dar-lhe a chave de certos fenômenos. O velho via apressar o seu fim. O homem vigoroso sentia-se enfraquecido pelas experiências que deveriam constatar a ação ou tal liberdade, ou de tal bebida, ação de tal ou tal bebida. E todas as experiências eram tentadas sobre a infeliz sem desconfiança. A satisfação da cupidez e do orgulho, da sede do ouro e do renome, tais foram os móveis da sua conduta. Foram necessários séculos de provas terríveis para domar esse espírito orgulhoso e ambicioso, e depois o arrependimento começou a sua obra de regeneração e a reparação se acaba, porque as provas dessa última existência são brandas perto daquelas que suportou. Coragem, pois se a pena foi longa e cruel, a recompensa concedida à paciência, à resignação e à humildade será grande. Coragem, todos vós que sofreis. Pensais no pouco de tempo que dura a vossa existência material. Pensais nas alegrias da eternidade. Chamai a vós a esperança, essa amiga devotada de todo coração sofredor. Chamai a vós a fé, a irmã da esperança. A fé que vos mostra o céu, onde a esperança vos faz penetrar ante o tempo. Chamai também a vós esses amigos que o Senhor vos dá, que vos cercam, sustentam-vos e vos amam, cuja solicitude constante que conduz àquele quem ofendestes, transgredindo as suas leis. Depois da sua morte, a senhora B. deu tanto à sua filha quanto à Sociedade Espírita de Paris comunicações que se refletem as mais eminentes qualidades, em que ela confirma o que fora dito em seus antecedentes. Charles de Saint-G, idiota, Sociedade Espírita de Paris, 1860. Charles Saint-G era um jovem idiota com a idade de 13 anos e vivente, cujas faculdades intelectuais eram de tal nulidade que não conhecia seus pais e podia tomar seu alimento com dificuldade. Havia nele parada completa de desenvolvimento e todo o sistema orgânico. Ao São Luís. Quereis dizer-nos se podermos evocar o espírito dessa criança? Podeis evocá-lo como se evocareis o espírito de um morto. Vossas respostas nos fariam supor que a evocação poderia ser feita de qualquer momento. Sim, sua alma prende-se ao corpo por laços materiais, mas não por laços espirituais. Pode sempre ser desligado. Evocação de C.H. e Saint-G. Sou um pobre espírito preso à terra com uma ave por uma pata. Em vosso estado atual, como espírito, tendes a consciência de vossa nulidade nesse mundo? Certamente. Sinto bem em meu cativeiro. Quanto o vosso corpo dorme e o vosso espírito se desliga, tendes ideias tão lúcidas quanto estivesseis no estado normal? Quando o meu infeliz corpo repousa e um pouco mais livre para elevar o céu, que as aspiro. Experimentais como espírito um sentimento penoso pelo vosso estado corporal? Sim, uma vez que é uma punição. Lembrai-vos da vossa existência precedente? Sim, ela foi a causa do meu exílio na presente. Como era essa existência? Um jovem libertino sob Henri III. Dissestes que a vossa condição atual é uma punição e não escolhestes? Pois não. Como a vossa existência atual pode servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade que estáis? Ela não é nula para mim, diante de Deus que a me impôs. Prevedes a duração da vossa existência atual? Não. Ainda há alguns anos que reentrarei na minha pátria.
desde a vossa precedente existência até a vossa encarnação atual, que fizestes como espírito? Foi porque eu era um espírito leviano que Deus me aprisionou. No vosso estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao nosso redor, e isto apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Eu vejo, eu ouço, mas o meu corpo não compreende nem vê nada. Podemos fazer alguma coisa que vos seja útil? Nada. Ao São Luís, as preces por um espírito reencarnado pode ter a mesma eficácia do espírito errante. As preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Essa evocação confirma o que foi dito sobre os idiotas. A sua nulidade moral não se prende à nulidade do seu espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos não é nenhum obstáculo livre à manifestação dos pensamentos. Ela não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso, cujos membros comprimidos por laços. Instrução de um espírito sobre os idiotas cretinos dados à sociedade de Paris. Os cretinos são seres punidos sobre a terra pelo mal que fizeram de poderosas faculdades. A sua alma está aprisionada num corpo cujos órgãos impossibilitados não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico é uma das mais cruéis punições terrestres. Frequentemente ela é escolhida pelos espíritos arrependidos que querem resgatar suas faltas. Essa prova não é estéril, porque o espírito não fica estacionário na sua prisão de carne. Seus olhos embrutecidos veem esse cérebro deprimido, concebe nada de se traduzir, nem pela palavra nem pelo olhar, salvo o movimento que está moralmente no estado dos letárgicos e dos catapléticos, que veem e ouvem para o seu redor, sem poder exprimi-lo. Quando tendes em sonho esses terríveis pesadelos em que querereis fugir de um perigo e gritais por chamar socorro, ao passo que vossa língua fica presa na boca e os vossos pés ao solo, sentis em instante que o cretino sente sempre paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Quase todas as enfermidades têm assim a sua razão de ser. Nada se faz sem causa. O que chamais a injustiça da sorte é a aplicação da mais alta justiça. A loucura é também uma punição do abuso das altas faculdades. O louco tem duas personalidades, aquela disparata e aquela que tem a consciência dos seus atos sem poder dirigi-los. Quanto aos cretinos, a vida contemplativa e isolada de sua alma, que não tem as distrações do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das exigências mais complicadas. Um se revolta contra o seu suplício voluntário, lamentam ter escolhido e sentem um desejo furioso de retornar uma vida a outra. O desejo que os faz esquecer a resignação à vida presente e o remorso da vida passada, do qual têm a consciência, porque os cretinos e os loucos sabem mais do que vós e sobre a sua impossibilidade física, esconde-se uma força moral da qual não tens nenhuma ideia. Os atos de furor e imbecilidade aos quais o seu corpo se entrega são julgados pelo seu interior, que os sofrem e que deles se envergonham. Assim, zombar deles, injuriá-los, maltratá-los, mesmo como fizeram algumas vezes, é aumentar seus sofrimentos, porque é fazê-los sentir mais duramente sua fraqueza e sua objeção, e se o pudessem, acusariam de covarde aqueles que agem desse modo, porque sabem que sua vítima não pode se defender. O cretinismo não é uma lei de Deus, e a ciência pode fazê-lo desaparecer, porque é o resultado material da ignorância, da miséria e da imoralidade. Os novos meios de higiene que a ciência, tornada mais prática, colocou à disposição de todos, tendem a destruí-lo. Sendo o progresso a condição expressa da humanidade, as provas impostas modificar-se-ão e segurarão a marcha dos séculos, tornar-se-ão todas morais, quando a vossa terra, jovem, ainda houver cumprido todas as fases de sua existência, e tornar-se-á uma morada de felicidade, como outros planetas mais avançados. Pierre Jouty, pai do médium. Houve um tempo em que se colocou em questão a alma dos cretinos e se perguntava se pertenciam verdadeiramente à espécie humana. A maneira pela qual o Espiritismo fala-os considerar não é de uma alta moralidade, de um grande ensinamento? Não teremos mais matéria para flexões sérias se considerarmos que esses corpos desfavorecidos encerram almas, que talvez brilharam no mundo e que são tão lúcidas e tão pensantes quanto a nossa, sob desprezo involtório que lhes abafa as manifestações e o que ele mesmo pode um dia ocorrer conosco se abusarmos das faculdades da providência que nos distribuiu? Além disso, como o cretinismo poderia explicar-se? Como fazê-lo concordar com a justiça e a bondade de Deus sem admitir a pluralidade das existências? Se a alma já viveu
e que foi criado ao mesmo tempo que o corpo nessa hipótese, como justificar a criação das almas tão deserdadas como dos reinos cretinos da parte da loucura, por exemplo, que se pode prevenir ou criar? Esses seres nascem e morrem no mesmo estado, não tendo nenhuma noção do bem e do mal. Qual é a sua morte na eternidade? Serão felizes como homens inteligentes e trabalhadores? Mas por que esse favor, uma vez que nada fizeram de bem? Estarão no que se chama de limbos, quer dizer, no estado misto, que não é nem a felicidade nem a infelicidade? Mas por que essa inferioridade eterna? Foi a sua falta de Deus que criou os cretinos? Desafiamos todos aqueles que recebem a doutrina da reencarnação para saírem deste impasse. Com a reencarnação, ao contrário, o que parecia uma injustiça fornar-se admirável justiça. O que é inexplicável se explica de maneira mais racional. De resto, não sabemos por que aqueles que repelem essa doutrina nunca combateram com outros argumentos que não da sua repugnância pessoal em retornar sobre a terra. A isto lhes responde: para ali vamos reenviar. Deus não pede a vossa permissão, não mais do que o juiz que não consulta o gosto condenado para enviá-lo à prisão. Cada um tem a possibilidade de ela não retornar, mas se melhorando bastante para merecer a passar uma esfera mais elevada. Mas nessas esferas felizes, o egoísmo e o orgulho não são admitidos. Portanto, é se desposando dessas enfermidades morais que é necessário trabalhar e se quer subir de degrau. Mas sabe-se que em certos países os cretinos, longe de serem um objeto de desprezo, são cercados de cuidados benevolentes. Esse sentimento não teria uma intuição do verdadeiro estado desses infortunados, tanto mais digno de considerações quanto seu espírito que compreende uma situação que deve sofrer por se ver o resto da sociedade? Ali se considera com um favor e uma bênção ter esses seres de uma família. Isso é superstição? É possível porque os ignorantes da superstição se misturam às ideias mais santas das quais não se dão conta. Em todos os casos, para os pais, é uma ocasião de exercer a caridade, tanto mais meritória quanto são geralmente os pobres, e é para eles uma carga sem compensação material. A mais mérito em cercar de cuidados afetuosos uma criança desfavorecida que aquela cujas qualidades oferecem uma compensação. Ora, a caridade do coração, sendo uma das virtudes mais agradáveis a Deus, atrai sempre uma bênção sobre aqueles que a praticam. Esse sentimento inato naquelas pessoas equivale a esta prece: obrigado, meu Deus, por nos dar como prova um ser fraco para sustentarem um aflito para consolar.